Olá, estou aqui mais uma vez para falar sobre as maravilhas de Deus e as coisas que Ele tem feito em nossa vida. Amém? E hoje eu quero falar sobre o Evangelho que prego, falar um pouco sobre aquilo que eu prego. O Evangelho que eu prego para vocês, sobre os vídeos que eu posto nesse vídeo, qual é o assunto. Pois bem, o Evangelho que eu prego está baseado em 5 fundamentos, que são os fundamentos que estão nas Escrituras e que todos os apóstolos de Jesus pregaram, que é a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua elevação aos céus e a sua volta. Então, tudo que eu falo em meus vídeos, todos os vídeos que vocês assistirem aqui, estão baseados nestes 5 fundamentos. Como eu disse, que estão nas Escrituras. Sobre a vinda de Jesus, a comprovação está nos Evangelhos. Não tem nenhum segredo. Os Evangelhos, as cartas, todos esses falam sobre a vinda do Senhor, que nasceu de uma mulher virgem, foi batizado e andou fazendo bem, andou pregando as boas novas do reino de Deus. Sobre a morte de Jesus, eu quero ler uma passagem bem curta aqui do livro de Coríntios, sobre a morte e sobre a ressurreição. E sobre a sua ascensão aos céus e a sua volta, eu vou ler no livro de Atos. Vamos lá. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Então, Paulo também estava sendo questionado sobre Jesus, se ele existiu, se ele morreu mesmo, que Jesus era esse, se havia mesmo ressurreição, se aquelas coisas eram mesmo verdade. Então, Paulo escreve isso para os coríntios. E ele dá a certeza: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo quem? O corpo de Jesus Cristo morreu, foi crucificado. Agora, a discussão se ele morreu no madeiro, se ele morreu numa cruz, uma coisa não anula a outra. Isso aí é uma discussão boba. O importante é que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras dão testemunho da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na sequência do texto, Paulo escreve assim: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras. Então, Paulo é taxativo. Jesus morreu e Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras. Paulo estava provando nas Escrituras. Então, 3 fundamentos eu já falei. A vinda, a morte e a ressurreição de Jesus são coisas concretas e verdadeiras. Certa vez eu fui pregar para um rapaz e eu falei sobre a ressurreição de Jesus.
E ele me disse assim: mas eu não creio que Jesus ressuscitou. O que foi que eu falei para ele? Mais nada. Se o cara disse, eu não creio que Jesus ressuscitou, para mim ali a conversa morreu. Ele já disse que não crê, eu vou fazer o quê? Não crê, não crê. Não tem mais o que falar para uma pessoa dessas. Não sou eu que vou convencer a ele de nada. Não sou eu que vou convencê-lo a crer que Jesus ressuscitou. A fé já tem que estar na pessoa. Se ele não tem fé que Jesus ressuscitou, morreu o papo. Vou pregar para quem crê. Nós não podemos insistir com quem não crê, com quem não acredita em um desses 5 fundamentos que eu estou falando aqui. Ok? É errado a gente ficar insistindo. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Eu não vou ficar, ele ressuscitou sim, e não sei o que. Não vou brigar. Quando a pessoa diz que não crê em Jesus, não crê que ele ressuscitou, não crê que ele morreu, acabou a conversa. Ok? É um dos momentos que eu me calo. Me calo porque acabou. Mas se a pessoa disser, não, eu creio, ou então eu percebo que a pessoa crê, aí sim. Aí vale a pena dar continuidade, porque você está falando com a pessoa que a semente provavelmente vai frutificar, vai crescer ali dentro. A pessoa que diz que não crê, talvez a semente cresça também nela, mas naquele momento que ela já disse que não crê, é porque ela quer que o papo cesse. Outro fundamento desses 5 que eu falei é a ascensão de Jesus aos céus. Aí eu vou ler o livro de Atos, capítulo 1, no versículo 4, diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, pronto. Os anjos que estavam ali com os discípulos já disseram, este Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, abrindo um parênteses aqui, eu falei anjos, esses 2 anjos são as mesmas 2 testemunhas que estão em Apocalipse, Só que as pessoas, quem são as 2 testemunhas de Apocalipse? São esses 2 anjos que estavam com os discípulos ali naquele momento, que falou para eles. Esse Jesus que foi elevado aos céus, pronto, ali já se confirmou que Jesus foi elevado aos céus. Também, segundo as Escrituras, que diz, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Então Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então esse é um fundamento, é uma certeza do nosso evangelho, que Jesus foi elevado aos céus. O corpo de Jesus ressurreto. Não foi, Jesus foi elevado ao céu em espírito. Não. Em espírito também. Porém, o corpo de Jesus ressurreto foi elevado aos céus. Jesus não fez uma obra pela metade, só o espírito dele subiu, ficou a alma, ficou o corpo, não. Jesus foi em corpo, alma e espírito. Ok? Porque muitos enganadores estão por aí. Foi o espírito de Jesus que subiu, é nosso espírito que vai e tal. Cuidado com esses falsos profetas. Ok? Quem foi elevado aos céus, assentou à direita de Deus, entregou seu próprio sangue no altar do Senhor, no altar celestial do Senhor, foi Jesus em corpo, alma e espírito. Ele está ressurreto no corpo, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, que vocês estão aqui me ouvindo e que esse mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Jesus está lá, assentado à direita do Pai, esperando o tempo determinado para
o quinto fundamento, a quinta coisa que eu vou falar aqui agora, que é a sua volta. Está também em Atos, na continuação. Este Jesus que vocês viram que foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então, aqui os dois anjos completam. Voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. Então, as duas testemunhas aqui dão a certeza de que Jesus voltará da mesma forma. Como foi que os discípulos viram Jesus subir? Eles viram Jesus subindo, sendo encoberto pelas nuvens. Então, se Jesus foi encoberto pelas nuvens no momento que estava subindo, nas nuvens nós veremos Jesus voltar. Ok? É o que as duas testemunhas que estavam ali estavam afirmando. Olha, e vocês vão ver também voltando nas nuvens, para se cumprir a profecia. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Ok? Então, nós que pregamos o Evangelho de Cristo, temos que andar firmados nestas 5 características, nestes 5 fundamentos. Tudo que sai disso está fora do Evangelho de Cristo. Podem até chamar de Evangelho, mas não é. Está fora. Se uma dessas 5 coisas, a vinda do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição, a sua elevação nos céus e a sua volta, se uma dessas 5 coisas estiver fora do seu Evangelho, você não está pregando o Evangelho de Cristo. Isso para você que prega. E se uma dessas 5 coisas alguém disser que não crê, então ele não crê em Cristo. Ah, eu creio só nas 4, na primeira eu não creio. Eu creio nas 4, mas não creio na ressurreição. Eu creio na morte, mas não creio que ele foi elevado aos céus. Eu não creio que ele voltará. Então, não crê em nada. Uma coisa anula as 4. Caso a pessoa diga que não crê em uma, ela está anulando as 4. As outras 4. Ela está anulando tudo. Ok? Então, gente, é isso que eu tinha para dizer. Vamos estudar mais a palavra de Deus. Vamos pregar o Evangelho da forma correta. Ok? Tudo dentro da Bíblia pode ser discutido. Porém, pode ser discutido, pode ter uma outra interpretação até. Não é tudo que pode ter uma interpretação diversa, mas algumas coisas até na Bíblia podem até ter uma outra interpretação. Mas estes 5 fundamentos não são passíveis de outra interpretação. Essas coisas são assim e são assim. Ok? Ai, mas eu não creio na metade. Acabou. Você não crê em nada. Amém, gente? Então vamos estudar mais a Bíblia. Vamos estudar mais a Bíblia e vamos crer no Evangelho, neste Evangelho, que prega essas 5 coisas. E Paulo disse sobre esse Evangelho, ele disse, olha, vou reler. Por meio deste Evangelho, disso aqui que eu falei, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então, se vocês se apegarem a isso, é que vocês serão salvos. Se nós nos apegarmos a isso, é que seremos salvos. O Evangelho é uma continuidade em Cristo. É você andar continuamente em Cristo. Não é você dizer, eu creio em Jesus, mas vou andar como eu quero porque eu já sou salvo. Isso aí é algo duvidoso. Será que você crê mesmo? Você anda como você quer, você anda de uma forma descabida, da maneira que você acha que deve andar e diz que crê em Jesus e está salvo, porque você diz que crê? Não. O Evangelho em Cristo é você crer em Cristo
você obedecer aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou e andar neste caminho. É um caminho. O Evangelho é um caminho que vai te levar à salvação. Paulo, já no final da vida dele, ele disse que ainda não tinha alcançado o alvo, que dirá nós que estamos começando, muitos que estão começando. Então, temos um alvo a alcançar. É uma estrada que vai te levar a algum lugar, que é o reino de Deus. Então, você tem que andar neste caminho até você alcançar. E andar neste caminho é andar em Cristo, porque Cristo é o caminho. Andar em Cristo é isso, é você andar neste caminho. Quando Jesus foi batizado, foi falada ali a profecia: voz que clama do deserto, prepare o caminho do Senhor. Jesus é o caminho do Senhor. Ok? Então João Batista estava preparando Jesus, o caminho do Senhor, para que nós andássemos e o caminho que o próprio Senhor andou, porque é o caminho do Senhor. Jesus é o caminho. Ok? Então vamos andar em Cristo, andar neste caminho, de acordo com essas 5 características que eu falei aqui. Se você tem alguma dúvida sobre isso, estude mais, pegue essas passagens que eu li, releia e até se você quiser falar algo contra ou a favor aqui no vídeo, você pode falar. Tirar alguma dúvida, você pode escrever no vídeo que eu vou estar aqui para conversar com você ou tirar essa dúvida junto com você. Ok? Caso não queira, paciência. Amém? Deus abençoe.